por você que está nos visitando nesta noite. Prazer muito grande nós temos você aqui nesta noite. Graças a Deus. Quem achou, diga amém. A palavra diz em Tiago, capítulo 3, versículo 1: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo da iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto das bestas feras como das aves, tanto dos répteis como dos animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de uma mesma manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nesta noite na Tua presença. Fale, Deus, com a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa curar, que a Tua palavra possa restaurar nesta noite, meu Pai. Nos edifica, Pai, tira toda tristeza, toda angústia, todo medo, todo cansaço, toda dor, em nome de Jesus saia, e que nós possamos, Pai querido, ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus nós oramos para a Tua glória. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Podemos assentar. As crianças até 8 anos devem descer para a escolinha, aqui ao lado da escola para as crianças, até 8 anos. Amém, irmãos? Eu ia pedir, depois que as crianças saírem, que faça bastante silêncio. Nós tivemos aí, por ocasião do congresso, algumas reclamações, até de visitante. Pastor, como o povo da tua igreja conversa? Eu fiquei com vergonha, né? Então não se deve conversar quando está ministrando a palavra, e também o louvor, né? Aqui a gente vem para ouvir a voz de Deus. Então você vai cutucar quem está do teu lado e dizer para ele: não converse comigo, não converse comigo. Amém? É verdade, irmãos. Amém? Chega o visitante, fica tão chato, né? A gente ficar conversando. Como pode ouvir se dois estiverem falando ao mesmo tempo? Não tem como. Amém, irmãos? Mas graças a Deus, né? Tudo para o bom andamento da obra de Deus. Queridos, eu creio que a maior parte do povo que aqui está, nós somos sinceros, não é verdade? Você vem à igreja, quer ouvir a palavra de Deus, quer que Deus transforme a tua vida, que os apetites carnais que você tem, que você consiga controlar, não é verdade? Nós somos sinceros. Você é sincero, eu creio nisso. Mas Tiago escreve uma carta, irmãos, que ele fala de algo que às vezes nós não pensamos, que faz um estrago muito grande na nossa casa, na nossa vida, no nosso cotidiano, traz um mal muito grande. E Tiago está falando sobre a língua, algo terrível. Você não entendeu o que eu quero dizer. Talvez você pode pensar: pastor, o que está acontecendo comigo? Eu venho à igreja, mas a minha casa continua uma bagunça.
Eu venho na igreja, oro, mas a minha vida financeira não avança. O que está acontecendo? Está tudo dando errado comigo. E eu quero falar nesta noite. É uma mensagem diretiva, uma mensagem não muito popular, né? Uma mensagem exortativa que eu trouxe já no primeiro culto, que a mensagem é para todo o povo, primeiro e segundo culto. Eu queria falar essa mensagem sobre a língua. Quantas pessoas já não ouviram a frase, ou já falaram, eu deveria ter ficado com a minha boca fechada? Por que eu fui bater com a minha língua nos dentes? E aí vem alguém e fala, mas você é linguarudo, ou língua comprida, ou língua venenosa, ou isso, ou aquilo. Nós não já falamos? Por que eu fui falar? Meu Deus, e agora? Não acontece isso conosco? E às vezes nós estamos na igreja e pensando que essas coisas não tem problema nenhum. E Tiago escreve as 12 tribos dispersas, era o povo de Deus, povo crente. E ele escreve falando sobre o mau uso da língua, o pecado da língua. Tem gente que pensa que pecado é só matar, roubar, adulterar, mas tem gente que não faz nada disso, mas tem uma língua de 1,5 metros, e aí é complicado. Então eu queria falar, é algo forte que Deus colocou no meu coração. E normalmente, quando vem essas palavras fortes, eu diz, Deus, eu não quero falar, mas eu tenho que falar. Eu tenho que entregar o que Deus colocou no meu coração. Amém, meus queridos? A Bíblia diz, Tiago começa assim, Tiago 3, que nós não devemos querer ser mestre, porque mestre sofrerá um juízo muito grande, será julgado. Por quê? Porque o mestre usa muita palavra. Um professor, existe algum professor que não fala bastante? É difícil, ele tem que ensinar. E tudo que nós falamos, irmãos, tudo que nós falamos é gravado no memorial de Deus. Tudo que nós falamos pode ter um peso positivo ou negativo. Por isso que Tiago diz, cuidado se você for mestre, cuidado se você for uma pessoa que ensina. Mas ele fala, se você conseguir não tropeçar em palavras, significa que você é perfeito. Olha que interessante, se você não tropeçar nas palavras, significa que você é perfeito. Ele diz que é uma pessoa perfeita quem não sai falando. Às vezes nós saímos apressadamente falando palavras ofensivas, palavras grosseiras, e nós não estamos nem preocupados se vai ofender alguém ou não. Talvez nós nem pensamos que vai ofender, mas a palavra ela penetra como flecha. A palavra ela vai envenenada contra o nosso próximo. Diz que duas coisas que nós não podemos pegar novamente, trazer de volta, é uma flecha lançada e uma palavra dita. Você falou, aquela palavra vai direto, e fica muito difícil você arrancar o veneno dessa palavra. Então a Bíblia nos exorta a falar somente aquilo que convém. A Bíblia diz que aquele que não tropeça em palavra, você pode conversar com ele, porque se ele estiver tropeçando, ele vai demonstrar. É só conversar, porque logo fala. A pessoa, você começa a conversar um pouco com ela, você já sabe quem é essa pessoa. E a Bíblia também nos mostra que o membro do corpo mais difícil de ser controlado é a língua. A Bíblia diz que nós conseguimos tomar as feras, os animais, tudo. É mais fácil você tomar um animal do que controlar a língua. Sabe como se controla a língua do homem? Sabe como? Só controla. Para domar não dá. Um animal você toma, mas a língua não. Sabe como você controla? Através do Espírito Santo. Dedicação total e oração, senão você não conseguirá controlar a língua. Vocês estão entendendo, irmão? Quem consegue controlar a língua? O seu falar, saber o que vai falar. Quem consegue controlar? Controla o seu corpo todo. Aquele que tropeça na língua, fala o que quer, ofende um aqui, ofende outro ali, essa pessoa tem vários descontroles na sua vida. Vários descontroles. Ela não consegue controlar a língua. Certamente, muitos descontroles ela tem. Olha só o que o salmista Davi diz a respeito da língua. O que ele fez para ele não falar o que ele não queria? Porque às vezes você não quer ofender, mas a língua destila o veneno que está dentro. Só que se você fechar a boca, não fala, mas não consegue. A Bíblia destila aquilo que está dentro, da amargura de espírito. E olha o que Davi diz, Salmos 39, versículo 1. Olha, Salmos 39, 1.
disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, e porei mordaça na minha boca. Salmos 39, versículo 1. O salmista Davi disse que ia colocar uma mordaça na sua boca, porque ele não queria ofender ninguém. É isso que às vezes acontece com você. Você diz: por que eu falei? Nessa hora eu queria ser mudo, né? Por que eu falei? Eu queria ficar com a boca fechada. Eu jurei para mim que eu ia chegar lá com a boca fechada, ia sair com a boca fechada, só responder sim, não, mas eu falei. Davi diz: eu vou colocar mordaça na minha boca. Tem hora, meus queridos, que é preferível colocarmos uma mordaça na boca do que falar algo que vai machucar as pessoas. Tiago começa usando algumas figuras de linguagem, algumas metáforas. Primeiro ele fala de um cavalo. Um cavalo que, para controlar esse cavalo, precisa de freio. Um cavalo, segundo o historiador, diz que naquela época existiam muitos cavalos fogosos, que chamam, né? E eles indomáveis. Para controlar, você precisava colocar um freio nesse cavalo. E se não colocasse freio, esse cavalo poderia desembestar no meio do povo e machucar pessoas. Assim mesmo é o homem que não tem o controle da língua, que ele não freia, que ele não doma a sua língua. Ele pode ser como aquele cavalo que corre e sai machucando pessoas. Quantas pessoas não se importam com o próximo? Vai falando de guerra, não importa. Quantas pessoas feridas no nosso meio, porque alguém falou o que você não queria ouvir, você não podia ouvir, você não merecia, mas o veneno foi destilado, e isso está dentro do teu coração. Eu atendo na sexta-feira em média de 20 pessoas na parte da manhã aqui, mas a maior parte das pessoas estão feridas, não por agressão física, tapa, esse tipo de agressão, palavras ditas, palavras venenosas, palavras que destroem o interior do homem. Esse tipo de palavra é como aquele cavalo que sai desgovernado e o estrago é muito grande. Prejudicará as outras pessoas e prejudicará a si mesmo, a você mesmo. Quando você fala algo, você machucou alguém e te machucou também. O estrago aí é dos dois lados. Uma pessoa que se comporta desse jeito tem um descontrole carnal. É um descontrole da alma. Ele entra na carne mesmo e descontrola. Por isso que ofende desse jeito. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, as palavras, elas não ofendem. Às vezes até grandes líderes ofendem pessoas maduras na fé. Eu não sei se vocês ouviram, talvez vocês não tenham conhecimento, mas tem 2 homens de Deus que estão aí na mídia, estão se degladiando, um falando do outro, veneno para cá, veneno para lá. 2 homens de Deus aí na mídia, homens grandes, estão falando venenos. Só que isso tem consequências graves no mundo espiritual. Não importa se, entre aspas, é homem grande ou não, o dano é terrível. Na política, vocês viram esses dias, eles começaram a fazer política, os 2 candidatos se debatendo, e um ofendia o outro, e sempre conversava com as pessoas diziam: que coisa feia. Falando mal do outro, um denegrindo a imagem do outro. Ninguém gosta disso, quem está perto não gosta disso. Uma certa feita eu fui num determinado lugar comprar algo e vi o patrão destilando venenos para o funcionário. Eu dei vontade de sair. Também eu nunca mais volto naquele lugar, porque o homem era um maluco, as palavras grosseiras para o marido e para a esposa dele. Eu falei: meu Deus, eu não volto mais aqui. Ninguém gosta nem de ver ofender pessoas, nem de ser ofendido. Meus queridos,